E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go e hoje vamos dar uma olhada numa função bem útil se você está criando seu próprio RAG, se você está alimentando o IA com texto, com código. Por enquanto, uma função bem simples, só para mostrar um conceito. Nós estamos criando aqui um chunker, né? Uma função que vai cortar um texto maior em pedaços menores, porque às vezes você não pode enviar todo o texto para IA, você tem que, principalmente esses modelos menores que são usados só para criar o vetor, né, que são usados só para mapear o que você está dizendo, você precisa de uma função de chunker para ir mandando os pedaços, né, os chunks para lá para serem mapeados. Vamos primeiro ver rodando? Go run main.go. Olá, a grande sacada aqui é o seguinte: eu cortei em chunks, né? Não podem ser nem muito pequenos nem muito grandes, depende do sistema que você estiver fazendo. Mas a grande sacada aqui é que ela pega o final de um chunk, coisa de 10 a 15%, e joga para o começo do próximo. Né? Sempre assim, pega o finalzinho e joga para o começo do próximo chunk. Isso é feito para que a IA que está montando o mapa consiga fazer uma relação entre os chunks que você está mandando. E aí o resultado final fica um pouco melhor. Essa função que a gente vai mostrar aqui, ela é burrinha mesmo. Ela não é assim muito inteligente, porque é só para demonstrar e tudo mais. Uma função de verdade, você não ia usar simplesmente o tamanho da string. Aqui eu estou usando o tamanho e também estou tomando um cuidado para não cortar palavras pela metade. Mas, idealmente, você não ia usar só o tamanho. Idealmente, você ia ter uma função que consegue achar pontos finais, consegue descobrir o que é um parágrafo, mas para isso ela tem que estar um pouco mais atrelado ao idioma que você estiver usando e tudo mais. Não é tão difícil construir se você estiver usando português ou inglês, procurar por pontos finais, procurar por letra maiúscula, mas já dá um pouquinho mais de trabalho e aí sai do nosso propósito, né? Existem várias funções aí, ou até software as a service, que você pode simplesmente usar uma API e ela vai cortar para você, ou enfim. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona? Vamos dar uma olhada aqui no main. E tudo isso vai estar no artiguinho, tá? Que está na descrição do vídeo, vai ter o link para o artigo, explicando tudo isso com mais detalhes, inclusive dando dicas de como fazer. Mas basicamente aqui nós estamos usando a Intersec, que é um package que a gente já demonstrou aqui em vídeos anteriores. E a grande vantagem é que nós vamos poder usar essa função no nosso for range. Então, isso já vai tornar o código bem menor, bem mais simples de lidar e vai ocupar muito menos memória. Se você estiver trabalhando com grandes volumes de dados, começa a ficar bem importante, mesmo sendo tudo texto. Vamos lá. Bom, primeiro aqui, a parte mais importante é tentar, ele vai percorrer todo a string tentando achar aonde cortar, né? E aí, quando ele achar que ele vai dar um trim nos espaços, vai sumir os espaços, ele simplesmente pode fazer o retorno da chamada, né? Tudo biblioteca padrão, tudo simples por enquanto. Se ele estiver trabalhando, né, e aí ele descobriu que, olha, é um espaço em branco, né, isso daqui faz parte da biblioteca padrão de Unicode. Ah, outra coisa importante, essa função, ela não serve com bytes, ela serve com runas. Por que isso? Porque você pode ter ali caracteres que tem mais de um byte, né, caracteres Unicode que tem mais de um byte, e isso, você não pode cortar um desses no meio porque vai gerar problemas. Então, a gente está usando justamente o nosso pacote de Unicode para poder verificar se é mesmo um espaço, se, enfim, poder cortar de forma correta a nossa string.
E aí ele vai processar esse corte, né? Ele vai registrar quanto que ele pode andar para trás para fazer o corte do retrocesso ali, né? Ele vai verificar se o lugar que ele está pode ser cortado, né? E daí isso vai retornar para a gente aqui embaixo. Aqui eu tenho o texto que vai ser cortado, né? Texto hard-coded, bem pequenininho. Quanto que eu quero de overlap, né? Quanto que eu quero de retrocesso ali, retrocede e repete no, no chunk seguinte, ou seja, qual vai ser a sobreposição entre um chunk e outro, e o tamanho de corte que eu quero. Mais uma vez, né? Aqui eu estou usando runas, mas o certo seria criar uma função mais flexível que tentasse localizar aonde tem um ponto final, aonde tem realmente uma quebra que não interrompa ali o texto, né? Bom, e aqui é só relatório, né? Depois que ele rodou a função, ele vai dizer qual foi os parâmetros que ele usou e finalmente vai rodar a nossa função chunker, que vai quebrar em chunks e exibir na tela um por um, né? Como a gente fez aqui no nosso exemplo, né? Exibindo aqui um por um. É isso. Links, se você quiser participar do grupo de estudos, né, vão estar na descrição do vídeo. O artigo com a explicação disso tudo, dicas e tudo mais, também está o link está na descrição do vídeo. A gente se encontra todo sábado às 14 horas e fala de um monte de coisa. Hoje, por exemplo, o assunto girou em torno de criptomoeda, girou em torno de fintechs, legislação brasileira. Foi bem legal mesmo. E, enfim, falamos de IA também, falamos de muita coisa. E eu estou gesticulando para chuchu e ninguém está vendo, mas tudo bem. E é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Até mais.